Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à 13ª Semana Espírita. Evento esse que é realizado anualmente pela Casa Espírita União e Fraternidade de São João do Triunfo. Esse ano, nossa Semana Espírita, excepcionalmente devido à pandemia, será realizada de maneira online, pelos canais do YouTube, canal Selfie, e pelo Facebook Casa Espírita União e Fraternidade. A Semana Espírita tem por objetivo divulgar a doutrina espírita nos seus aspectos religioso, filosófico e científico. Antes da apresentação do palestrante dessa noite, nós iremos ver um vídeo de abertura produzido pelos trabalhadores da nossa casa. Nada conhecido simboliza melhor a grande família universal do que a Terra só é a Terra, porque aqui temos água. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, antes mesmo de nos oferecer nossa casa comum, deixou aqui, nesse organismo vivo que chamamos de planeta, uma imensidão líquida, que preexistia e originou a criação e a vida. Eis uma verdade que ciência e religião, a seus entendimentos, concordam. Uma essência que nos lembra, embora há muito também nos seja negada, nossa própria essência, a de que pertencemos a um grande e único oceano, em que cada gota separada desse todo é autônoma para traçar seu caminho de volta. Mas a volta de cada filho, de cada filha, sejam eles e elas pródigos, como na parábola, ou não, tomados diversos rumos, sendo eles e elas arrebatados por correntezas, tempestades, turbulências, se deixando levar, escravizar, ora acreditando-se no controle de sua vida e nas de outros tantos, forçados pelas circunstâncias, na luta pela sobrevivência, a vida em detrimento da essência, da autonomia, da liberdade, da criatividade. Seguem seus caminhos de volta. Sim, muitos caminhos são necessários seguir, mas que a suprema inteligência, nos primórdios, demonstrou-nos, a partir de Noé, que a vida se renova com mais vida. Eis a lição do dilúvio. Água não extingue a vida, a renova, preservando toda a criação, nunca, jamais aniquilando-a. A humanidade então segue seu curso, abrindo o caminho de sua essência, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho. E nosso âmago líquido dá passagem a um lamaçal, um atoleiro. Porém, uma passagem que só pode representar salvação para quem está em fuga, fugindo de si mesmo. Fuga que, embora juntos, nos isola, nutrindo em cada ser orgulho em exacerbar seu ego, que faz do escravizado desejar mais ter seu próprio escravo que almejar uma vida livre para si e seus iguais, que, paradoxalmente, congela corações indiferentes ao calor do fogo infernal, que gera destruição e mortes, e guerras a queimadas, cada vez menos vida, e para as vidas que restaram, menos qualidade, menos planeta, atendendo à ganância de poucos. Seres infelizes, que ao se colocarem acima dos demais, não perceberam que a essência de tudo e todos está na horizontalidade do grande oceano,
Bastaria observarem a grande lição divina da chuva, onde as gotas que momentaneamente se elevaram no alto não permanecem, despencam, mas encontram paz e equilíbrio ao nível da saudável igualdade da grande família universal, onde cada gota, solidária e empática das demais gotas, em cumprimento às leis naturais e morais, constroem em cooperação um rio, um caminho de vida em direção à vida plena, para a liberdade total, proporcionada pela vastidão serena do grande oceano. Eis que cada gota, cada individualidade, somada às demais, formam uma coisa só, onde todos somos um e participantes do todo, formando assim a grande família universal. Eis o que o jovem Galileu queria nos dizer quando questionou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele mesmo respondeu, estendendo a mão para os discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmanados então, cumpramos a vontade de nosso Pai, retornando à origem, mas aprimorados pela solidariedade e a empatia. Que seja assim o mais breve possível para todos e todas nós. O nosso agradecimento ao Marco, a Nica e o Marquinho, que foram os responsáveis pela realização desse vídeo. Muito bem. O palestrante dessa noite, de abertura da 13ª Semana Espírita, é Adriano Greca. Adriano é trabalhador do Centro Espírita Ildefonso Correia, de Curitiba, onde é membro do Conselho Deliberativo, coordenador do Grupo de Estudos e palestrante. Adriano é trabalhador da Federação Espírita Paranaense desde 1990 e já foi coordenador do setor de Infância e Juventude, diretor do Departamento de Infância e Juventude. Membro do Conselho Federativo Estadual, foi presidente da Federação Espírita Paranaense entre os anos de 2016 e 2019 e atualmente é o segundo vice-presidente da diretoria executiva. Nosso agradecimento ao Adriano por ter aceitado esse convite de estar conosco, trazendo um pouco do seu conhecimento, da sua vivência enquanto espírita e compartilhando conosco na 13ª Semana Espírita. Faremos agora, dando início às nossas atividades, a prece inicial. Nesse momento eu convido a todos aqueles que nos acompanham e todos aqueles que terão acesso posteriormente a esse vídeo, a juntos elevarmos nossos pensamentos, nosso sentimento ao mais alto, agradecendo a Deus de amor, de bondade, de justiça e misericórdia, e a nosso irmão maior, modelo e guia, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui em seu nome, divulgando o consolo, a esperança e a fé que essa doutrina de paz e amor nos ensina. Querido e bondoso Jesus, permita que a todos aqueles que a mensagem do Consolador permitido chegar através desses veículos possam favorecer o amparo
que tanto necessitam, nos lares que necessitam da compreensão, da tolerância, da serenidade, pois são chegados os tempos, Senhor, em que devemos tomar as rédeas da nossa evolução. É chegados os tempos, Senhor, em que devemos escolher o bom caminho. Querido Mestre Jesus, que a sua paz, que o seu amor esteja presente sempre em nossos corações. Gratos somos a Ti. Que assim seja. Olá, muito boa noite a todos. Com muita alegria nós estamos aqui participando da 13ª Semana Espírita, promovida pelo Centro Espírita União de Fraternidade de São João do Triunfo. E eu não poderia deixar de iniciar cumprimentando aos companheiros do centro. Parece que eu agora consigo me lembrar exatamente, me vem à mente aqui, exatamente a posição da Casa Espírita, onde eu estacionei o carro a última vez que aí estive, e como chegamos até o centro, e a surpresa agradável, porque não conhecia, foi a primeira vez que estive pessoalmente em São João do Triunfo, e como foi agradável aquele momento de convívio com todos vocês. Então, poder participar dessa 13ª Semana Espírita, para mim, é uma alegria muito grande. Infelizmente, desta vez, nós não poderemos estar juntos, não poderemos usufruir daquele lanche maravilhoso que vocês prepararam lá ao término da atividade, não é mesmo? Que nos reuniu a todos naquela área, tinha tanta gente na casa que não cabíamos todos no lugar onde era servido o lanche. Foram momentos, de fato, muito especiais. Então, eu quero registrar aqui o meu abraço a todos os nossos irmãos queridos e dizer que me sinto muito honrado, muito feliz com esse convite. Sobretudo, quando vamos tratar de um tema que é tão importante para esses momentos que nós estamos vivendo. Falarmos a respeito da família, neste período em que parece que há sempre uma ameaça em torno dessa instituição que é a família. Se nós não ficarmos atentos, nós vamos perceber que os ataques vão chegando, e então refletirmos sobre a família como alicerce social é fundamental nesse período pelo qual nós estamos passando. Então, nós nos propomos a falar a respeito desse tema, utilizando-nos de uma obra que para nós é uma obra muito especial, chama-se Desafios da Vida Familiar. Nós projetamos ali na tela, mas temos ela aqui em mãos. Esta obra, que é da mediunidade do nosso irmão Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, traz capítulos de extrema importância. Naturalmente, nós não poderemos abordar tudo aquilo que a obra contempla, mas faremos aqui algumas referências, principalmente aos 2 primeiros capítulos, as 2 primeiras partes, considerando que o livro possui 5 partes. Nós vamos abordar hoje 2 partes, e algumas pinceladas, e ficamos devendo, quem sabe, uma outra oportunidade, a gente pode falar das outras partes que compõem essa obra, que é possível fazer um verdadeiro seminário a respeito desse assunto, considerando a profundidade de ensinamentos que estão ali registradas pelo Espírito Camilo. Nós, então, queremos iniciar e vamos mostrar aqui para vocês este conceito que Camilo apresenta. Esse é o título da primeira parte, o plano divino da família. E ele diz assim: inegável
a inteligência que se exprime na objetivação do conjunto familiar, nas vias do gênero humano. Então, ele já demonstra, o benfeitor Camilo, que há um objetivo na formação do conjunto familiar. E que, segundo ele, é inegável que isso emana de uma fonte de suprema inteligência, que é Deus, o nosso Pai, né? Nos planos do Criador, para o ser humano, a formação e a manutenção do grupo familiar são de soberba grandeza, são de suma importância, considerando-se os fins a que se destina. Então, há um objetivo, basicamente é isso que Camilo quer dizer. O Criador, Deus, nosso Pai, estabelece um objetivo com a estruturação da vida em sociedade, em famílias. Há um objetivo do Criador ao nos colocarmos, ao permitir a nossa reencarnação em grupos familiares. Isto não é obra do acaso, nem tampouco uma convenção social, uma prática que se estabeleceu, não. A este propósito, ele prossegue no ensinamento, dizendo então desses fins. E será no Livro dos Espíritos, na questão 774, que nós vamos encontrar com muita clareza qual o objetivo, quais os fins pelo qual nós estamos organizados em famílias. Essa questão 774 é a pergunta que Kardec elabora é a seguinte, ele diz assim: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais. Então, e pergunta a Kardec, que devemos pensar a esse respeito? Então, os benfeitores espirituais respondem que é muito diverso, muito diferente dos animais o destino dos homens. Kardec se utiliza de uma pergunta aparentemente de menor importância, mas os benfeitores espirituais, os espíritos respondem nessa questão, quais os objetivos da família. Então eles dizem assim: os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros, os laços sociais. Então os laços de família, eles tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque eles constituem uma lei da natureza. É uma lei da sociedade estudada na terceira parte do Livro dos Espíritos. É a lei de sociedade. E a família está inserida nesta lei de sociedade, que vai dizer como nós precisamos uns dos outros. Especialmente na família, nós precisamos uns dos outros. Quis Deus, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, o objetivo dos laços de família, o objetivo da família, está aqui apresentado. O objetivo é que nós, convivendo na intimidade do núcleo familiar, possamos aprender a nos amarmos uns aos outros como irmãos. Este pensamento resume, então, este primeiro momento, essa questão 774. Os laços de família constituem uma lei da natureza, faz parte do plano divino da família. E tem por objetivo fazer com que
nós possamos aprender a nos amarmos como irmãos. Então, a família será, no dizer de Joana de Ângeles, um núcleo de aformoseamento espiritual. Assim como nós temos, olha que analogia interessante, nós temos as academias de ginástica que a gente procura para poder trabalhar as formas corporais, não é mesmo? A nossa saúde física, o corpo, um corpo bonito, enfim, um corpo saudável. Mas a família será esse mesmo núcleo de aformoseamento espiritual. É ali que nós vamos buscar cuidar daquilo que é mais importante, porque o corpo ele perece. Mas aquilo que a gente consegue conquistar no que diz respeito dos relacionamentos humanos, uns com os outros, o marido com a esposa, o pai com os filhos, a mãe com os filhos, os irmãos, este será a nossa academia também, mas não de aformoseamento do corpo, senão do aformoseamento espiritual. Nós vamos trabalhar os nossos relacionamentos espirituais. Então, nós teremos dentro do lar, assim como nós temos na academia, o personal training, não é? Mas esse dentro do lar será o personal training da nossa paciência, da nossa capacidade de compreensão, da nossa possibilidade, é ali no lar, na intimidade do lar, na família, que a gente vai aprender e exercitar o perdão. Tudo isso dentro deste conjunto familiar. E, sobretudo, à medida, então, que vamos avançando, nós vamos atendendo a esse grande objetivo de aprendermos a nos amarmos como irmãos. O amor, meus irmãos, é algo absolutamente fundamental nas nossas vidas. Nós gostaríamos de trazer aqui para a nossa reflexão uma mensagem que é um capítulo que está naquela obra tão conhecida, Nosso Lar, a obra que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz, tem um capítulo que diz assim: amor, alimento das almas. Porque na família, é justamente no núcleo familiar que a gente vai poder realizar essas trocas. É na família que nós encontraremos esse alimento para as nossas almas. E é possível dizer que ninguém vive sem amor. Ninguém vive sem amor. Nós precisamos. Podem perceber, analisando as nossas próprias vidas, quando nós nos deslocamos dos núcleos familiares, como parece que sentimos falta de alguma coisa. Às vezes é uma viagem, uma necessidade de um intercâmbio, um deslocamento por um período mais longo de tempo em função de questões profissionais, e nós nos distanciamos. Mas, vez ou outra, a gente corre para lá, né? Quem mora, como os nossos irmãos de São João do Triunfo, mais ao interior do estado, vez ou outra, veem os seus filhos que se ausentam, buscando novas oportunidades, melhor formação, vez ou outra, em função de uma universidade, aqui ou acolá. E estes, distantes da família, quando retornam, é como se eles encontrassem ou reencontrassem a fonte desse alimento para a alma. A família é, de fato, essa fonte do alimento para as nossas almas. Claro, hoje nós temos na casa espírita algo que atende muito bem, de alguma forma, ela substitui, porque nós formamos um segundo lar, uma segunda família. E isso é absolutamente lícito e desejável e muito bom nós termos dentro do núcleo
do centro espírita, laços de fraternidade tão grande que, por vezes, eles acabam superando estes laços familiares. Então, nós encontramos os membros da nossa família espiritual. Já já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o que nós queremos lembrar aqui, relembrando a obra Nosso Lar, é a importância deste amor-alimento das almas, que é algo tão próprio das famílias. Acho até que eu vou projetar inteiramente aqui, para que a gente possa ler. Então, o texto diz assim: o nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. A alma em si apenas se nutre de amor. Nós nos recordamos que esse é aquele momento em que André Luiz chega em nosso lar, ele é recebido pelo espírito Laura, que é mãe de Lísias, não é mesmo? Que o está acompanhando. E então, ele é recebido no lar de Laura. E ela vai falar na coluna espiritual do nosso lar da importância do amor. O maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Se pararmos para analisar esse período em que a gente está vivendo, de distanciamento social, quantas pessoas estão sofrendo por falta desse alimento espiritual? A alma em si, diz a benfeitora, apenas se nutre de amor. É o alimento das nossas almas. Graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade desse convívio através da internet, dessas ferramentas maravilhosas que nos aproximam. É claro que elas atenuam essa carência, essa falta que nós estamos sentindo dessa nutrição espiritual, que só se dará em plenitude com o contato físico, em função das trocas das energias, do abraço, do afeto, do carinho. Por isso, meus irmãos, cuidemos dos nossos familiares nesse período. Não se esqueçam daqueles de mais idade, os avós, os bisavós, distantes, que têm mais dificuldade nas conexões com a tecnologia, porque são eles os que estão mais carentes desta nutrição. A alma em si apenas se nutre de amor. E a Laura ainda completa o raciocínio dizendo assim: não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. É este o alimento que nós estamos mais carentes nesse período. Mas é este o alimento que se produz na família e é que faz da família o alicerce social, tema da nossa Semana Espírita. Então, dizíamos, e Camilo, na sua obra Desafios da Vida Familiar, nos falava então do plano divino da família. E ele diz que então o lar este laboratório. Vejamos, é desse modo no mundo
que Deus nos mostra que para conseguir amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos de 3, 5, 10 pessoas dentro do lar. Uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue sê-lo nas obras pequenas, conforme o ensino de Jesus. Então, é deste modo que Deus nos mostra que para conseguir amar multidões, nós temos que aprender a amar no exercício desse amor, pelo exercício desse amor, a pequenos grupos. 3, 5, 10, dentro do lar. Meus irmãos, eu quero enfatizar esse aspecto, porque é preciso ter em mente, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de conflito, nos momentos, e a gente sabe que existe, em que a gente quer pegar o outro da família, né? Quer pegar o irmão e, se possível, a gente quer esganar o outro, não é verdade? Claro que a gente tem esses momentos de desequilíbrio. Às vezes, desde a idade infantil, juvenil, os conflitos são naturais nestes pequenos núcleos, no núcleo familiar. Mas, à medida em que nós temos na nossa intimidade a clareza do objetivo, eu vou trabalhar racionalmente. Por que será que Deus me colocou nessa família? É justamente para que eu possa aprender a amar. Nós temos a ilusão de que existe a família perfeita, onde reine apenas o amor e a fraternidade, e que essa família não é a nossa, deve ser a do vizinho. Quando, na verdade, a família perfeita será aquela em que nós poderemos, no convívio uns com os outros, justamente trabalharmos as nossas imperfeições morais, nos modificarmos, estarmos atentos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Vocês se recordam daquela passagem do livro O Pequeno Príncipe, de Exupéry? O Pequeno Príncipe tinha uma rosa, né? No seu pequeno planetinha, ele deixava a rosa dentro de uma redoma e cuidava daquela rosa. Quando ele vem para o planeta Terra, ele encontra um roseral. E ele vê inúmeras rosas, ele fala, meu Deus, mas então as rosas são tão comuns. Mas será a raposa que vai dizer a ele, a tua rosa é especial. A tua rosa te cativou. E então, tu te tornas, ou melhor, você cativou a rosa com o teu cuidado, com o teu zelo. Então, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nós somos responsáveis uns pelos outros dentro do lar. Não é à toa que estamos e que reencarnamos nessa estrutura. Os nossos filhos são espíritos que retornam dando continuidade à sua jornada evolutiva e chegam aos nossos braços na feição de um bebê, na primeira infância, para que a gente, com mais facilidade, ame. E à medida que vai crescendo, a gente vá mantendo e ampliando essa possibilidade de compreensão, na certeza de que temos vínculos que antecedem esses vínculos materiais, corporais. Então, é preciso ter em mente qual o fim objetivado com a formação dos laços de família. Aprendermos a nos amarmos como irmãos. Está lá
na questão 774 de O Livro dos Espíritos. E assim, toda vez que a gente se deparar com um momento de conflito, um momento de dificuldade na família, pare e reflita. Meu Deus, eu sei que isso vai acontecer, mas eu estou aqui para aprender a amar esse meu irmão, o meu pai, a minha mãe. Mesmo que ela tenha falado isso, eu vou aprender a perdoar. O filho, eu vou aprender a perdoar. Porque eu sei que eu estou aqui para aprender a amar. Que estamos juntos para aprendermos a amarmos, a nos amarmos. Isso precisa estar na nossa mente. Mas nós vamos em frente com as reflexões de Camilo e ele dirá então, dando sequência, quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. A família, portanto, é o núcleo de aformoseamento espiritual, que enseja a aprendizagem de relacionamentos futuros e exitosos. Estas palavras são de Joana de Ângeles e estão na obra Constelação Familiar, no capítulo 2. Então, falávamos anteriormente, né? A família é este núcleo de aformoseamento espiritual que nos dá a oportunidade de aprendermos como nos relacionamos com os outros. Por isso a importância da educação na primeira infância, porque os nossos filhos estão ali para aprender. E nós somos os responsáveis pela educação. Então a gente chega e vai orientando a criança desde cedo. Cumprimente a todos, não faça isso, faça aquilo. E vamos entendendo que a criança necessita de disciplina, de orientação segura, de bons exemplos, sobretudo, e que este é o papel dos pais. Não terceirizemos isso. Precisa a criança de encaminhamento, sob o ponto de vista das suas necessidades espirituais, e, portanto, nós vamos levar a criança à evangelização quando possível, sem essa de querer esperar, não, vamos esperar, quando ele crescer, ele decide por ele mesmo. Ora, se nós escolhemos o melhor médico, o tipo de tratamento, qual é a melhor alimentação, se nós escolhemos tudo para os nossos filhos, porque os amamos, porque compreendemos que eles não têm maturidade nem conhecimento para definir o que é melhor para eles, porque são crianças, por que isso tem que ser diferente quando estamos falando a respeito do pensamento religioso? Então, se somos espíritas, e se para nós o espiritismo traz uma mensagem de esclarecimento e consolo, os nossos filhos receberão de nós a orientação espírita, o modelo espírita. Estarão conosco na evangelização, no evangelho no lar, enfim, viverão a opção da família, sem que haja a necessidade de obrigação. Não, dentro de um processo natural. E quando nós nos convertemos ao espiritismo com o tempo, adotamos o espiritismo já depois de uma idade mais avançada, estamos agora conhecendo a doutrina, claro que aí as coisas se modificam um pouquinho, porque a melhor forma de convencer, então, os familiares da nossa escolha será o nosso exemplo. Porque se eu me converto ao espiritismo, mas não abandono as minhas imperfeições morais, não me modifico, permaneço o mesmo, com as mesmas manias, as mesmas teimosias, os mesmos vícios morais e materiais, então o que é que o espiritismo tem feito por nós? Mas quando eu me converto, eu me transformo, eu passo a ser aquela pessoa mais compreensiva dentro do lar e no núcleo da família,
Eu passo a ser aquele que está mais disposto a servir, a auxiliar, a amar, na amplitude do termo amor, compreendendo, respeitando, atendendo, orientando, oferecendo carinho, consolo, colo, ouvido, não é? Dispostos a ouvir. Se nós fazemos tudo isso, nós vamos demonstrar que a nossa foi a opção. Foi uma opção que está nos fazendo bem, que a doutrina espírita está nos fazendo bem. E isso, então, naturalmente sensibilizará os nossos familiares. Então, a família é este laboratório, né? É este núcleo de aformoseamento espiritual, onde a gente aprende esses relacionamentos. Vamos trabalhar aqui rapidamente uma questão muito interessante que na parte 2 do livro Camilo traz a respeito da formação dos casais. E olhe só o que diz Camilo nesta obra. Esse tema foi um tema muito debatido à época, quando do lançamento do livro. Ele diz assim: há um pensamento comum das pessoas relacionado à formação dos casais, que admite que todos os pares que se vinculam para o relacionamento a dois já vieram formados das regiões invisíveis, do mundo dos espíritos, significando no solo planetário o mero cumprimento de algo que já estava traçado, estabelecido e confirmado previamente, o que não passa de um cochilo de observação. Então veja que Camilo chama de um cochilo de observação esse pensamento que prevaleceu durante muito tempo, inclusive do nosso meio espírita, de que todos os casais foram formados, todos os pares já vieram formados das regiões invisíveis. Seria um item do nosso planejamento reencarnatório que já estava, então, estabelecido e pré-determinado. Camilo chamará isso de cochilo de observação. E ele vai explicar por quê. Ele dirá: não há nos planos de Deus determinações conjugais fechadas, almas gêmeas em caráter absoluto. Esse determinismo absoluto não corresponderia à suprema inteligência do Criador. Convenhamos, meus irmãos, não poderia ser, e a realidade demonstra isso. Já há muitos anos, nós encontramos dados estatísticos que dizem que boa parte, significativa parte, dos casamentos na Terra, eles se desfazem pelas mais variadas razões. Então, se houvesse essa determinação conjugal absoluta, esse determinismo absoluto espiritual, ele teria muita dificuldade de se realizar, porque à medida em que um casal se une pelo casamento, mas depois esse casamento termina, surgem as separações, os divórcios, obviamente eu já teria comprometido outros 2 casais, não é mesmo? O que se vê, então, é a grande dificuldade para que isso se estabeleça na face da Terra. Nós vamos percebendo também que há muita precipitação nesse aspecto. Vejamos que Joana de Ângeles diz, olhe que ensinamento interessantíssimo para nós. E vejam como isso realmente demonstra ser mais realista. Quando ocorre a reencarnação, em face dos impulsos
ancestrais que predominam em sua natureza animal, enquanto aguarda aquele espírito com o qual deverá edificar a família, compromete-se por precipitação e indisciplina moral com o primeiro ser que defronta, e nele desperta os impulsos que favorecem as sensações fortes, terminando em lamentável fracasso. E nós encontramos ainda um texto do programa Momento Espírita que diz assim: as relações humanas nem sempre se estabelecem com o critério desejável. Então, essas precipitações, movidas por carências ou mesmo por leviandade, as criaturas estabelecem vínculos sem grandes reflexões. E aí não dá certo, porque não poderia dar mesmo. Casamentos por interesse, precipitações, imprevidência sexual, imaturidade psicológica. Então nós nos perguntamos, teriam sido programados no mundo espiritual? Certamente que não. Então, Camilo vai nos apresentar um conceito muito interessante destas afinidades psicológicas, de que no nível evolutivo em que nós nos encontramos, nós podemos evoluir sim, construir essas relações de auxílio mútuo, crescermos em família, aprendermos a amar com uma determinada pessoa, mas também com outra pessoa, sem que isso signifique, meus irmãos, que não haja, então, então não tenho mais compromisso? É claro que não é isso que nós estamos dizendo. E nem Camilo. Porque nós seremos eternamente responsáveis por aquilo que fazemos com os sentimentos uns dos outros, quando cativamos os outros. E também Camilo dirá, é importante frisarmos aqui, inegavelmente, diz ele, há casais que são formados no invisível, com o auxílio ou sugestão de embaixadores do bem, em razão de compromissos sérios que deverão assumir na Terra. Há muitos casais, possivelmente em nosso meio, a grande maioria dos casais, estabelece esse planejamento no âmbito espiritual. Mas depois, lembram de Joana de Ângeles? Imprevidência, precipitação, carências afetivas. A gente se perde nesse caminho do planejamento. Mas, inegavelmente, há casais que eles precisam se aproximar. A espiritualidade movimenta os recursos para colocar esses casais, esses espíritos, um do lado do outro. Às vezes eu viajo, vou fazer uma faculdade, vou para lá, vou para cá, e encontro aquele ser, o espírito, o companheiro, a companheira com quem eu tenho que desenvolver um projeto na formação da família, mas também compromissos mais graves na área da edificação moral das coletividades. Na casa espírita isso é muito comum. Quantos casais que a gente fala, meu Deus, certamente se complementam de tal forma e trabalham de tal forma, exemplificam de tal forma. Quantos romances mediúnicos, relatos espirituais nos dão conta, na própria obra de André Luiz, desse planejamento espiritual anterior. Mas o que Camilo está querendo dizer é que nem todos funcionam, ampliando a nossa responsabilidade. Porque a partir do momento em que é feita a escolha e se estabelece a união, eu passo a ter, aí sim, responsabilidade sobre o equilíbrio emocional,
sobre o equilíbrio espiritual, sobre a saúde espiritual, enfim. Eu passo a ser responsável, eternamente responsável por aquela escolha que eu fiz. E será possível estabelecer, construir uma família, um núcleo de aformoseamento espiritual, onde reine o amor e a felicidade? Será. Porque nós não somos tão desiguais. E não será com uma única alma entre quase 8 bilhões no nosso planeta hoje que eu serei capaz de construir um roteiro de felicidade para mim. É claro que não. E a prova disso é que há muitos destes casamentos que se iniciaram com uma precipitação, se desfazem, e num segundo momento parece que a pessoa se reencontra, às vezes em função de uma viuvez. A pessoa se reencontra e retoma a caminhada. E nós podemos encontrar ali, nesse núcleo familiar, o ambiente onde eu vou poder trabalhar os relacionamentos afetivos, onde eu possa auxiliar nessa nutrição espiritual do amor uns com os outros? É claro que sim. A gente vê isso todo dia. Então, é muito interessante essa segunda parte da obra Desafios da Vida Familiar, a forma com que o nosso benfeitor Camilo trata do tema. Vale a pena um estudo, uma leitura. Ele vai falar dessa complementação psíquica que se dá entre os casais, onde nós temos aqueles que são mais práticos, mais ativos, com aqueles que precisam de alguém com esse perfil, porque são mais, enfim, às vezes mais afetivos, mais quietinhos. Então, como os casais se complementam psiquicamente. E é muito bonito a forma com que ele nos apresenta isso. E isso está absolutamente consoante aos ensinamentos da doutrina espírita. Vejamos o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo ao falar sobre a família, né? A reencarnação fortalece os laços de família. E ele vai dizer, olha o que diz, se Camilo não estava certo. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pelas semelhanças das inclinações. Ditosos, felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. E a encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem. Se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, nós entendemos que nós temos no espaço grupos ou famílias entrelaçados pela afeição verdadeira, pela semelhança das inclinações, a simpatia, a afinidade. De fato, é isso que estabelece uma verdadeira família. Essa simpatia, essa afeição mútua, os mesmos interesses nos mantêm unidos. E é isso que explica também porque às vezes nós encontramos parte dessa família espiritual dentro da casa espírita. Mas o Evangelho diz, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias. A encarnação, em alguns momentos, nos separa, diz o Evangelho. A gente sai daquele núcleo familiar e entra, mas reencarna, mas eu reencarno numa outra família. Nem sempre são grupos familiares ou parte deste grupo maior. Quando possível, sem dúvida, mas nem sempre, não na totalidade das vezes. Muitas vezes, mas não todas. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo.
até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam, outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Que beleza esse texto do Evangelho. Está bem visto aqui que se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. É uma pena, é lamentável. Mas ocorre. Se não ocorresse, não estaria aqui no Evangelho. Então, o que ele está querendo dizer? Que vez ou outra nós reencarnamos e aqui na Terra nós nos unimos apenas em função dos sentidos. Sem encontrarmos essa afeição real de alma a alma, que é o objetivo da vida em família. Então, dirá o Evangelho segundo o Espiritismo, que duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Mas e daí qual é o objetivo então? O objetivo é, mesmo que eu tenha ocorrido isso comigo, é transformar esta relação, que aparentemente não é uma relação espiritual, onde ainda não existe essa afeição real, transformá-la em família espiritual. Ampliar a família espiritual. Este é o objetivo. Esta é a razão de estarmos juntos. E então, aquilo que todos nós ouvimos muitas vezes falar é parte desse mesmo estudo, né? Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, as famílias pelos laços corporais, elas facilmente se extinguem, porque são frágeis. A questão é que elas são frágeis porque são frágeis, ou elas são frágeis porque nós não trabalhamos para fortalecer esses vínculos? E a questão é, se eu não sei qual é a natureza, e não sabemos de fato, senão por sentirmos, se eu não consigo dizer categoricamente, afirmar categoricamente, qual é a origem das nossas famílias, qual é o nosso papel? Trabalharmos para transformar estas famílias que hoje, com certeza, são famílias, podemos afirmar, de laços corporais. Na prática, elas são laços corporais, mas elas podem ser e devem ser formadas pelos laços espirituais. Transformar sempre uma na outra. Acreditarmos sempre e conhecermos sempre o objetivo da vida em família. Nós estamos aqui justamente para ampliarmos estas famílias pelos laços espirituais, aprendendo a amar, aprendendo a exercitar o amor e, dessa forma, atendendo ao plano divino da família na face da Terra. Meus irmãos, que essa 13ª semana espírita que só está iniciando hoje, nos permita muitas reflexões
em torno desta questão da família. Hoje, nós fizemos apenas esse início, falando sobre o amor, alimento das almas, e como este amor, dentro da família, será capaz de nos aproximar, de nos manter, de transformar. Então, não nos preocupemos, porque não é momento agora, de conhecermos as nossas origens. Ah, mas então será que meus filhos, minha esposa, meu marido? Sim, temos um compromisso uns com os outros. Se esse compromisso já estava planejado ou não estava planejado, agora isso não importa mais. Porque agora nós somos responsáveis uns pelos outros, responsáveis pela nutrição espiritual uns dos outros. Então, cuide da família, cuide dos seus entes familiares, zele por eles, pelo seu estado emocional, observe a linguagem dos sentimentos, aquela que às vezes não faz palavra nenhuma, mas é um filho que entra em casa, bate a porta e se tranca no quarto. Ele não disse nada, mas disse tudo. Cuidemos uns dos outros. O companheiro que chega em casa e permanece em silêncio. E aí a gente precisa perceber que eu vou ajudando, auxiliando, para que ele possa, aos poucos, poder falar do que lhe vai ao coração. Cuidemos da nossa companheira, da nossa esposa, olhando para ela profundamente, nos olhos, para que a gente possa saber se nós estamos atendendo ao objetivo da família na face da terra. Aprendermos a nos amarmos como irmãos. Que Jesus nos ampare, que abençoe essa iniciativa maravilhosa, os vídeos tão bons de divulgação que eu pude assistir, vibrei com todos eles. Então, eu tenho certeza que esta Semana Espírita será muito exitosa. E eu peço a Deus que o mais breve possível nós possamos estar aí pessoalmente mais uma vez com vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. O nosso agradecimento a Adriano Greca por ter aceitado este convite, fazendo a abertura da 13ª Semana Espírita, nos trazendo essa brilhante reflexão acerca da família. Lembrando a todos que amanhã nós teremos às 20 horas, pelos canais do YouTube, Canal Selfie, e pelo Facebook Casa Espírita União Fraternidade, a transmissão da palestra na sequência da Semana Espírita com o nosso amigo João Edson Alves, de Curitiba. Encerraremos, então, agradecendo a presença de todos aqueles que nos acompanharam ao vivo e todos aqueles que irão ter acesso a esse vídeo posteriormente, e elevando o nosso pensamento ao mais alto, agradecemos a Deus por essa nossa primeira noite, em que tivemos a oportunidade de estarmos ligados por pensamentos, por harmonia e de fraternidade. Que essa paz que se faz presente nesse momento possa chegar ao coração de cada um daqueles que nos acompanharam, e que essa paz possa se converter em ações voltadas no bem dentro de cada lar, de cada núcleo familiar, não importa qual seja a sua organização. Que nesses lares possa reinar o afeto, a harmonia, a compreensão e a tolerância. Que possamos construir o mundo
tempo de paz que tanto desejamos, iniciando por nós mesmos e por aqueles que estão próximos de nós, que formam a nossa família. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, querido e bondoso Deus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.